Um feliz sábado, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos estudar a Palavra de Deus e vamos também ver um pouco de nossa história, na história adventista, sobre temas bem relevantes para nós hoje, trazendo e aplicando lições para nós hoje. E antes de começarmos, foi apresentado um pedido especial aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Há um casal do L'Espérance que está com uma grande dificuldade ali na questão de... Eles tiveram um parto e o bebezinho não está bem. E eles pedem oração. O bebezinho está na UTI. E possivelmente tem que fazer uma cirurgia, então precisamos orar, irmãos. Eu vou me ajoelhar aqui, eu peço que você em casa também se ajoelhe e ore. Vamos clamar a Deus, não para que Ele cure, porque a gente não sabe o que Deus quer. Nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita. E se for da vontade dEle curar, Ele tem poder para fazer isso. Mas vamos entregar essa criança na mão de Deus. Peço que você se ajoelhe também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra e o Criador da humanidade. O Senhor sabe o que é melhor na vida de cada pessoa. O Senhor tem poder para restaurar a vida até de alguém que já morreu, quanto mais de alguém que está vivo. Nada te é difícil demais. E Senhor, nosso desejo é que essa criança fique bem, fique restaurada e possa crescer e te servir. Mas o Senhor é o único que conhece o futuro. E Senhor, nós confiamos que o Senhor quer o melhor. Assim entregamos essa criança em Tuas mãos, pedindo que, se for da Tua vontade, que o Senhor restaure, que tudo fique bem e que ela possa crescer e Te servir. E se não for da Tua vontade, Senhor, pedimos toda a Tua direção e conforto sobre a família. Mas nós cremos de coração que o Senhor vai fazer o melhor. O Senhor tem poder, Senhor. Age por amor do Teu nome. Realiza o milagre segundo a Tua vontade. Colocamos essa criança em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje se encaixa também com esse ponto que foi orado. Quando o nosso Salvador caminhou aqui na terra como um homem, em toda parte que Ele ia, Ele estava fazendo bem, por onde quer que fosse. Havia locais, vilas, a irmã diz, onde não restava um único enfermo. Todos haviam sido curados. Havia pessoas que haviam falecido e o Senhor restaurava elas à vida. Então não há falta de poder com Deus, irmãos. Nós podemos confiar no juízo, no julgamento do nosso amante Salvador. E a obra de um cristão é seguir os passos de Cristo, do Mestre. Essa é a nossa obra. E eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura de Isaías, capítulo 58, a partir do verso 6. E Deus está falando assim conosco. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas
e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que promessa é essa que nós temos da parte de Deus? Mas vocês viram que essa promessa é condicional? Deus espera que nós façamos a nossa parte. E Ele vai nos encher de bênçãos, de luz, de proteção, de cuidado. Mas, irmãos, é possível que nós não estejamos fazendo a parte que Deus espera? Nós como um povo? É muito possível. E eu quero compartilhar com vocês parte do que aconteceu em nossa história e como nós podemos entender isso e aplicar para o dia de hoje. As lições gravadas em nossa história, elas precisam ser entendidas se a gente não quiser repetir os mesmos erros. Então vamos lá, ministrando a outros, a obra de Cristo nessa terra. Enquanto Ele caminhava, Ele andava fazendo bem. Hoje, Cristo deve estar em nós, andando em nós. E nós devemos estar fazendo a obra que Ele fazia, fazendo bem. Durante seu ministério, Jesus empregou mais tempo em curar os doentes do que em pregar. Será que essa é a nossa experiência? Será que essa é a minha experiência? Seus milagres testificavam a veracidade de suas palavras, de que não viera destruir, mas salvar. Sua justiça ia adiante dele, e a glória do Senhor servia-lhe de retaguarda. Agora eu peço para você pensar, onde está esse verso aí? Isaías 58, irmãos. Isaías 58. E diz ali, no verso... Verso 8. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja aí. Sua justiça ia adiante dele, e a glória do Senhor servia-lhe de retaguarda. Ela está citando palavras de Isaías 58. Ela está ligando a missão de Cristo com Isaías 58. O Raul acabou de mencionar isso na palestra anterior, que nós precisamos fazer essa obra que nos foi dada. Essa é a obra que Deus espera que nós façamos. Jesus fazia isso. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E se Deus era com ele e ele andou fazendo isso, Deus sendo conosco vai fazer exatamente as mesmas coisas. Nós vamos trabalhar em favor de fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Vamos lembrar dessa história. Marcos capítulo 9, onde fala sobre o Monte da Transfiguração e o que aconteceu logo em seguida. Os discípulos estavam com Jesus no cimo do monte. Alguém apareceu para Jesus vindo do céu. Duas pessoas apareceram. Moisés e Elias. O rosto de Cristo foi transfigurado. Ele estava brilhando. Quando os discípulos contemplaram isso, eles ficaram chocados. Eles ficaram assim, extasiados, não sabiam como reagir. Aí Pedro falou o que falou. E eles tiveram esse ápice de experiência com Cristo. Unicamente 3 discípulos participaram disso. E eles desceram então o monte. Quando eles chegaram no vale, eles se depararam com uma cena terrível. Ali estava um pai desesperado, que havia trazido seu filho para os discípulos libertarem do poder do demônio. E os discípulos não puderam fazer isso. Eles tinham saído antes
e expulsado muitos demônios, mas agora eles não conseguiam expulsar esse. O que será que aconteceu? Graças a Deus pela revelação que Deus dá através dos testemunhos, eles tinham ficado com inveja dos outros discípulos que tinham subido no monte e eles não tinham ido. Então os 9 ficaram ali e tinha mais um fator ainda. E quando eles não puderam expulsar aquele demônio específico, os fariseus tiraram grande proveito desse fato. E eles começaram a caçoar dos discípulos. E a multidão estava inclinada a se unir aos fariseus em caçoar deles. Os fariseus falaram: está aqui um demônio que nem vocês, nem o seu mestre conseguem expulsar. E os discípulos sentiram que eles estavam desonrando o seu mestre, eles não podiam fazer nada, e eles ficaram com muita vergonha. De repente, eles veem Jesus descendo com os outros discípulos. Quando Jesus chega, os fariseus imediatamente se afastam, como conscientes de culpa. Jesus não tinha ficado ali com eles, pelo menos não fisicamente. Mas ele sabia tudo o que tinha acontecido. Então ele chega para os fariseus e diz assim: o que vocês estavam questionando com eles? E eles ficam quietos. Aí o pai do menino vem e apresenta o caso e diz que fazia muito tempo já que o demônio possuía. E ele diz para Jesus: se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. Jesus falou assim: se o Senhor puder, ou se tu puderes, se tu podes, tudo é possível ao que crê. O problema não estava no poder de Cristo. O problema estava na crença do Pai, na fé que o Pai tinha no poder de Cristo. E o Pai deu a melhor resposta que ele podia dar, e a resposta que nós devíamos dar também. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, é assim que nós somos. E a irmã te diz: você nunca vai perecer se você der essa resposta. Nunca. Quando você estiver em dificuldades, clamando a Deus, apresenta o seu caso para Ele e diga: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você está intercedendo por alguém: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, nós todos precisamos da fé de Cristo. A fé dele tem poder de trazer um morto. O poder de Cristo tem poder de trazer um morto à vida. Mas se nós não crermos, aquilo não é para nós. A gente perde a bênção. Perde a atuação do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. A irmã White diz, ela explica essa cena no Desejado, né, como eu acabei de mencionar. E ela diz assim: era uma lição objetiva da redenção. O divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos discípulos, não somente no cimo da montanha com Jesus, em horas de iluminação espiritual, se deve passar a vida dos servos de Cristo. Há para eles trabalho a fazer na planície. Almas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os tornará livres. Nós precisamos desses momentos com Cristo de enlevo espiritual, de crescimento espiritual, esses ápices. Mas se isso não resultar em bênçãos para os que não estão ali, que estão no vale, que estão precisando de auxílio, irmãos, vai ser como se nós fôssemos glutões espirituais, só comemos, mas não produz nada. Come, mas não produz nada. Nós precisamos repartir, compartilhar. Os discípulos recebiam o pão da mão de Cristo e passavam para os seus semelhantes. Como seria isso na prática? Como seria
essa obra de esforço cristão em favor do próximo. Como que seria isso? Vamos ver alguns exemplos aqui. Vocês já devem ter ouvido falar desse homem, se não ouviram, é uma pessoa muito interessante, muito marcante na nossa história, o Dr. David Pawson. Se vocês olharem a data de vida dele, vocês vão ver que ele viveu apenas quase 50 anos, né? 48 anos. Ele viveu pouco, mas ele teve um grande impacto. Ele quase foi na apostasia de Kellogg, mas ele não tinha ainda rejeitado os conselhos de Ellen White, como Kellogg tinha feito. Então, ele seguiu os conselhos de Ellen White. Quando ela disse que Kellogg estava no engano, ele saiu. E ele ficou firme até o fim, irmãos, graças a Deus. Teve uma excelente experiência. Há um livro dele que se chama Pegadas de Fé, que está para ser lançado. Traz histórias maravilhosas que realmente nos ajudam a ver como a fé pode ser operante, como que ela atua. A fé que atua por amor. E a experiência dele foi especialmente em Chicago, mas ele conta outras histórias também. Eu vou contar essa aqui. Essa tem que ver com malária. Nos Estados Unidos, costumavam haver verões de malária, e o tratamento para malária, na época, comum, era usar a quinina. O Espírito de Profecia não tinha falado favoravelmente a respeito da quinina. Então, o Dr. David Pawson e Daniel Kress é outro grande homem, foi aquele para quem Ellen White mandou aquela carta, não sei se vocês lembram, que ele não estava comendo absolutamente nada de produtos animais, só que ele também não estava tomando suplementos de B12 e coisas assim, e ele estava para morrer. Começou a ficar fraco. E ela escreveu para ele e disse assim: ponha de volta em sua dieta algo que você deixou fora. Coma ovo e não pense nem por um momento que vai ser pecado comer ovo. E ele comeu. E ele voltou ao normal. E eu fiquei sabendo de uma história, na nossa época, de alguém que também não estava suplementando com B12 e também tinha deixado todos os alimentos animais, qualquer alimento. Só que, irmãos, nós temos que usar sabedoria. Eu acho que é o certo abandonar alimentos nocivos. Então, suplemente com algo que é essencial para o corpo, vitamina B12. Bom, essa pessoa quase perdeu o neto estava para morrer, e aí começou a suplementar e voltou. Então, hoje é uma pessoa que defende muito a ideia de B12. Isso é só uma nota à parte, tá? E esse Dr. Kress, Daniel Kress, é aquele mesmo onde tem nas coleções de Ellen White no White State, chamada a coleção Kress, The Kress Collection. E o Dr. Pawson é um outro que tem a coleção Pawson, The Pawson Collection. Então são homens bem marcantes na nossa história. Então esses dois doutores não estavam seguros de que quinina fosse o melhor método. E eles decidiram tratar os pacientes com hidroterapia. Só que um dos colegas de classe deles era defensor e crente em quinina. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou tratar com quinina. E eles falaram, tá bom, então vamos fazer um rodízio. Cada paciente que chegar, a gente vai escolher um para o grupo de quinina e um para o grupo de hidroterapia. Outro para o grupo de quinina, outro para a hidroterapia. E eles fizeram isso. O Dr. Pawson explica como que foi essa questão de tratamento. Ele diz, nós medimos a temperatura cuidadosamente a cada 15 minutos. Assim que notamos o mínimo aumento na temperatura, essa era uma indicação para nós de que o calafrio estava chegando. Malária dá aqueles calafrios muito fortes. É causado por aquele protozoário que... como é que é o nome dele? Deixa eu pegar o nome aqui. Plasmodium tem... o falciparum é um... O que eles tinham lá era o Plasmodium vivax.
O falciparum é o mais forte, é o que causa os piores sintomas de malária, e o Vivax é menos. Esse método deles funcionou muito bem com o Plasmodium vivax. Mas ele, pelo que eu entendi, ele não funciona com o falciparum. Então eles mediram a temperatura cuidadosamente a cada 15 minutos. E assim que notamos o mínimo aumento na temperatura, essa era uma indicação para nós de que o calafrio estava chegando. Imediatamente colocávamos o paciente em um fomento quente, causando profunda transpiração. E, portanto, caso tivéssemos feito o processo no momento certo, invariavelmente impedíamos o calafrio. Eles faziam um tratamento quente na pessoa, eles viam que a temperatura estava subindo porque o corpo ia produzir uma febre, eles davam a febre artificial ou induzida para a pessoa, não artificial, induzida. Esse tratamento, irmãos, é feito em Loma Linda. Em Loma Linda se faz febre induzida. Por quê? Você impede a outra febre que estava chegando por uma causa do corpo mesmo, você impede fazendo uma febre induzida um pouco mais forte. E aí o corpo se tranquiliza e aquela outra febre não vem. Olha o que foi acontecendo. Invariavelmente impedíamos o calafrio. O paciente transpirava por um tempo, nós o tirávamos do fomento cuidadosamente e desde que fosse a variedade de malária do dia alternativo, nós então dávamos tratamentos tônicos, isso é, quente e frio. No dia seguinte, novamente adotávamos o programa de medição de temperatura. Descobrimos invariavelmente que o aumento de temperatura demorava muito mais, mostrando que estávamos ganhando ascendência, eles estavam conseguindo controlar a doença. Continuávamos com o mesmo programa. Frequentemente não precisávamos fazer isso a terceira vez. Que coisa interessante. O trabalho havia sido feito e em 1 semana ou 10 dias o paciente ficava completamente restaurado. Certo dia, um homem idoso, fraco e esgotado entrou tão carregado de malária que parecia estar à beira do túmulo. De acordo com o revezamento, ele pertencia à lista da quinina. O médico, após avaliar a situação, disse que não se atrevia a assumir o caso. Ele falou assim, opa, esse aqui está tão mal que eu deixo vocês cuidarem dele. O médico da quinina. Portanto, ele foi transferido para a nossa lista, a da hidroterapia. Jamais esquecerei quando o Dr. Kress e eu fomos ao chalé Cushman e dissemos sinceramente a Jeová, a Deus, que seus princípios estavam sendo testados e imploramos a ele que vindicasse o que ele havia dito. Então pegamos o caso. Em 1 semana, o homem recuperou a saúde. Resultados, então. Os pacientes que foram tratados com quinina. Um paciente ficou com surdez permanente, outro com deficiência mental e outros com complicações menores. Quem foi tratado com fomento quente? Nenhum paciente com complicação séria. Não teve nada de problema, irmãos. Então, afirma-se que esses tratamentos funcionam, esse de fomento quente, né, para a malária ocidental causada pelo protozoário Plasmodium vivax, mas não para o Plasmodium falciparum, que é a variedade na África subsaariana. Ele também teve experiências de vidas transformadas. Essa é uma das minhas histórias preferidas. Eu nunca tinha visto isso. E o próprio Dr. Kellogg falou assim, eu nunca tive fé em Deus até que eu fui para Nova York e vi os bêbados sendo transformados, sendo convertidos. Alguém já viu isso? Você vai num lugar onde as pessoas estão dominadas pela bebida, são escravas, e você vê o poder de Cristo libertando aquela pessoa. Você fica impactado, você fala, como que é possível isso? Ele diz, certa noite eu estava na missão Lifeboat, que mantínhamos na rua State, em Chicago.
Um homem na audiência estava tão bêbado que não parava de se levantar, tentando dizer algo. E eu já vi isso em evangelismo. Uma pessoa bêbada levanta e interrompe o pregador, e você fica pensando, e agora? O povo não vai entender a mensagem. Tem alguém que não para de interromper. Olha o que ele fez. Isso tendia a interromper a reunião. Eu o peguei pelo braço e o convenci a me acompanhar até o andar de cima. Tentei impressioná-lo com a importância de se livrar do hábito de beber. Ele disse que havia sido um bêbado por 40 anos e que não ia adiantar qualquer esforço. Senti a convicção de que o Senhor poderia fazer algo por aquele pobre homem, embora eu não o pudesse. Apesar de sua objeção, consegui colocá-lo de joelhos e orei sinceramente ao Senhor para libertar esta pobre criatura. Então, lhe pedi que ele orasse. Ele disse que não conseguia, que não sabia como orar. Eu lhe disse que apenas dissesse ao Senhor para livrá-lo do hábito de beber. E finalmente ele deixou escapar as seguintes palavras: Senhor, se você pode fazer qualquer coisa por um pobre vagabundo como eu, gostaria que você o fizesse. Amém. Esta oração não me pareceu muito marcante, mas evidentemente Deus enxergou uma oração mais profunda lá dentro da alma do pobre homem, porque ele se levantou praticamente sóbrio. Eu o levei novamente para a reunião da missão e pretendia vê-lo quando o encontro acabasse, mas ele saiu sem ser visto. 6 semanas depois, ele voltou bem vestido, bem arrumado e em juízo perfeito. Ele queria ver o médico com bigodes, mas eu não estava lá naquela noite. Quando surgiu a oportunidade de dar testemunhos, ele se levantou e disse que 6 semanas antes havia entrado na missão como um pária da sociedade, bêbado. Sua esposa o deixara em completo desespero. Seu patrão o dispensara. Suas ferramentas foram penhoradas para beber. Mas o médico o levou escada acima e o fez ajoelhar e orar. E algo aconteceu com ele. Saiu da missão com um novo poder em sua vida. Ele procurou diligentemente sua esposa e lhe disse que se ela voltasse a viver com ele, ele não lhe causaria mais problemas. Disse a seu patrão que se ele o ajudasse a conseguir suas ferramentas novamente, poderia se manter sóbrio agora. Informou que a partir daquela hora não teve mais apetite por uísque ou qualquer bebida alcoólica. Em outras palavras, ele obteve um pouco do pólen do outro mundo e fertilizou sua alma. Isso ilustra o que necessita todo ser humano que é vítima de algum hábito escravizador. Ele não precisa apenas de palavras, ele precisa de um novo impulso que venha de uma fonte superior. Vocês perceberam isso, irmãos? Que coisa maravilhosa! Deus ouviu aquela oração. E por que a gente não faz o mesmo? Por que a gente não ora com as pessoas que, mesmo que a gente ache que não tem mais jeito, a pessoa já passou, não vai adiantar nada, ora com ela. Quem sabe o que Deus pode fazer ali? Uma outra história aqui. Certo dia, em nosso trabalho médico missionário de Chicago, um policial nos trouxe um homem que estava há 10 dias na sarjeta e aparentemente já à beira da morte. No entanto, os remédios fisiológicos e a enfermagem cuidadosa logo produziram uma transformação maravilhosa. Então, ele nos contou que havia se levantado em uma das missões de Chicago repetidas vezes e pedido orações, mas sempre voltava a beber. Ele estava tentando entender, por que eu volto a beber? Eu já pedi oração. Assegurei-lhe que Deus não estava apenas disposto, mas ansioso por libertá-lo de sua escravidão. Que provavelmente ele mesmo devia estar fabricando as correntes que o mantinham escravo. Ele falou, quem sabe é você que está se prendendo. O que será que você está fazendo que leva a isso? Descobri a seguir que ele tinha um apetite anormal por mostarda, pimenta, especiarias picantes, condimentos, bifes mal passados, chá e café. Estes itens produzem uma sede que a água não pode satisfazer. Tais hábitos realmente despertavam nele o constante e terrível desejo de ingerir bebida alcoólica que o vencia, apesar de todas as orações dos missionários, do mesmo modo que um fogão quente faria bolhas em quem persistisse em colocar as mãos nele.
Aconselhei-o a ir ao nosso lar dos trabalhadores. Isso aí era o albergue que a igreja tinha em Chicago. Eles tinham até um albergue. Depois a gente vai ver o que eles estavam fazendo. Então eu aconselhei ele a ir ao albergue e comer arroz, grãos bem cozidos, frutas suculentas, vegetais refrescantes e laticínios nutritivos, e a abandonar aqueles alimentos artificiais que dão sede. Ele não pareceu apreciar a importância de meu conselho, mas prometeu, não obstante, levar a cabo minhas sugestões. Por alguns dias, tudo correu bem. Ele não tinha absolutamente nenhum desejo por bebida alcoólica. Então ele visitou amigos no setor norte da cidade que o convidaram para jantar. Olha só, a refeição consistia em costeletas de porco e todas aquelas outras coisas terríveis que são realmente o escorregador do diabo para a porta do bar para todos aqueles que herdaram o apetite por bebidas. Ele me disse que, antes de terminar a refeição, o desejo por bebida o dominava tanto que, se fosse necessário, ele teria entrado na boca do inferno para matar sua sede. Que coisa! Como aquilo desperta o apetite não natural pelo mal. Ele foi para o bar mais próximo, ficou então 10 dias na sarjeta. Os oficiais da lei o trouxeram novamente até nós. Ele estava com tanta hidropsia que sua pele havia se rompido em vários lugares e o fluido estava escorrendo. Ao que tudo indica, ele tinha apenas algumas horas de vida, mas Deus, em resposta às nossas orações, abençoou os remédios simples que administramos e em pouco tempo ele estava praticamente restaurado. Então ele me disse que havia descoberto a diferença entre comer para se fortalecer e comer para ficar embriagado. E dali em diante, seguiria meus conselhos dietéticos à risca. Além de fazer o bem pelas pessoas em necessidade, irmãos, nós precisamos instruí-las. Ele podia estar sempre falando, pegando o homem de novo, falando, oh, vem cá, vamos tratar de novo. Não, e trata de novo. Não, e trata de novo. Mas isso não resolvia o problema do homem. Ao passo que, quando ele falou assim, ó, o que está causando isso? Vamos tentar entender. E o homem viu que aquele era o problema, ele pôde mudar. Muitos estão errando simplesmente por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Essa história aqui é quando ele viu com crianças o resultado do trabalho cristão prático. Eu vou ler para vocês. Fui convidado a liderar uma classe de escola dominical de meninos que evidentemente estavam mais interessados nos doces que lutavam por arrancar das mãos uns dos outros do que no pacífico evangelho de Cristo. E ele estava então dando aula sobre Jesus para eles. Elevei uma oração a Deus, pedindo que eu fosse imbuído do Espírito do Mestre para poder amar os não amáveis e que eu tornasse o Evangelho tão atraente que os garotos se esquecessem de puxar os cabelos uns dos outros ou de engatinhar por baixo das cadeiras. Ao invés do amoroso abraço de uma mãe e sua terna simpatia que nós recebemos em nossa infância, estes garotos recebem os acessos de ira de um pai embriagado e a maldição de uma mãe de igual índole. Falar de amor para estas crianças não diz nada. Há só uma maneira de os fazer entender. É amando-os verdadeiramente. Um dos garotos que ninguém pôde controlar nas outras classes me foi atribuído. Ele provou minha paciência ao extremo e quase dividiu a sala. Então eu o despedi. No domingo seguinte ele não apareceu, mas meu coração ansiava por ele. Eu tinha lido, aqueles que rechaçamos podem ser os mesmos que Cristo está especialmente procurando salvar. Assim eu fui à caça desse garoto. Disse que o amava, pedi que ele me perdoasse e que voltasse às classes. Disse que nos entenderíamos bem dali em diante. O garoto foi transformado e eu espero passar a feliz eternidade com ele. Pedi permissão ao superintendente da missão para usar o salão de reunião todos os domingos à tarde para tentar trazer algo de bom à vida daquelas crianças. E eles vieram, aqueles beduínos das ruas, sujos, esfarrapados e indisciplinados. Falei-lhes sobre um Deus amoroso que, assim como um pai se compadece de seus filhos, se compadecia deles. Mas não lhes significou coisa alguma, absolutamente. Pelo contrário, pareceu-me que ficaram ofendidos.
haviam recebido pontapés dos pais. Eles os maltratavam e esbofetearam. Assim, os garotos não tinham qualquer interesse em ouvir de um Deus no céu que iria tratá-los da mesma maneira. Veio-me então uma ideia. Eu mesmo deveria amar aqueles garotos. Era fácil sentir pena deles, mas amar um garoto de rua imundo, cujos cabelos estavam cheios de piolhos, como me seria possível? Pedi a Deus que colocasse seu amor em meu coração e Ele ouviu minha oração. Descobri então que não era mais necessário fazer propaganda do amor de Deus para eles. A linguagem do amor é universal. Se você transmite sentimentos ternos até para um cachorro, ele vai abanar sua cauda e lhe olhar com reconhecimento. Agora eu podia dizer àqueles meninos que existe um Deus no céu que os ama assim como eu, só que infinitamente mais. Nunca me esquecerei do último encontro que tivemos juntos, quando eu iria deixar a cidade. Alguns deles me disseram entre lágrimas: quem vai nos amar depois que você for embora? Uma das experiências mais felizes da minha vida foi quando me ajoelhei com eles na última reunião e os entreguei ao pai dos órfãos e àquele amigo que é mais chegado do que um irmão. A tua palavra traz luz até mesmo para os beduínos das ruas da cidade de Nova York. Não é uma experiência importante, irmãos, essa? Uma coisa marcante? Só que, irmãos, infelizmente eu tenho que falar essa parte. Houve um desvio. Primeiro, nós não estávamos fazendo nada pelo povo. Praticamente nada na parte de saúde. Depois, com a obra do Dr. Kellogg e do Dr. Paulson, nós começamos a fazer mais pelo povo. Só que esse trabalho ficou concentrado em um lugar: Chicago. O Dr. Kellogg estava sofrendo tanta oposição da parte dos ministros que ele se voltou contra eles. E eles começaram a guerrear. Ele passou a fazer a obra de modo independente deles. E, infelizmente, ele escolheu essa direção de começar a fazer uma obra não denominacional. O que é isso? É fazer uma obra não em nome do movimento da Igreja Adventista, da denominação. Era algo não denominacional. E esse é um grande perigo, um grande risco para nós também. Tirarmos tanto as verdades da obra médico-missionária, ou seja, tirarmos aquilo que caracterizaria um adventista fazendo aquilo, de modo que a obra se torne simplesmente esforço esforço humanitário, vamos dizer. Nós não podemos deixar que as doações externas nos amarrem as mãos, irmãos, para a gente não poder fazer a obra que a gente foi sagradamente denominado por Deus para fazer. A irmã diz assim: nossa obra foi sagradamente denominada por Deus, não faça uma obra não denominacional. Ela disse para o Kellogg: nossa obra foi sagradamente denominada por Deus. Ele construiu um grandioso trabalho em Chicago, mas apenas em Chicago. E, apesar de no começo ele receber muito endosso de Ellen White, ele começou a também receber orientações e não seguiu as orientações. Ele começou a receber repreensões. Graças a Deus que Deus nos manda mensagens, irmãos. Mas se nós endurecermos o coração contra as mensagens que o Senhor nos envia, como esperar ter um bom resultado? Ou nós seguimos o que Deus fala, ou nós rejeitamos. E no caso de Kellogg, ele começou a rejeitar. Os líderes também haviam concentrado muitos interesses da obra em Battle Creek. E agora é importante essa parte da história. Ali estava a publicadora, a Review and Herald, estava a administração, ou seja, a associação geral. Estava a escola, que era o colégio de Battle Creek, e estava o sanatório. As 4 grandes partes da igreja em um só lugar, Battle Creek. De repente, irmãos, Ellen White começou a receber mensagens de Deus de que era para a gente se espalhar. Não ficar tudo concentrado dentro do saleiro, mas espalhar. Vocês lembram o que aconteceu com
Jerusalém, com os discípulos, quando eles estavam concentrados em Jerusalém, o que Deus permitiu acontecer? Perseguição. E aí eles se espalharam. Infelizmente, a gente é tardo para seguir a orientação de Deus e aprender as lições. Então, Deus mostrou para ela um anjo com uma espada de fogo apontada para Battle Creek. E ela ficou com muito medo, muito receio do que iria acontecer ali. No dia 18 de fevereiro do ano de 1902, um fogo teve início na parte da manhã no sanatório. E ele queimou até o fim. Os bombeiros foram chamados, não conseguiram apagar o fogo. Todos os pacientes foram evacuados com segurança, mas parece que um deles voltou para pegar algo que ele tinha no colchão e, se eu não me engano, ele faleceu. Esse fogo queimou o sanatório inteiro e era o maior sanatório que existia. Kellogg estava em Chicago. Ele estava voltando para Battle Creek. Ele ouviu aqueles moços que vendiam o jornal, falando, extra, extra, o sanatório de Battle Creek queima até o chão. Então, ele comprou o jornal. A história diz que, naquele momento, ele foi até a pessoa do trem, pediu uma prancheta e várias folhas de papel, e ele começou a planejar um sanatório ainda maior. Fazer todo o plano, todo o desenho de um sanatório maior. Só que a irmã White tinha dito para ele que aquele sanatório já estava grande demais. E ela chega a dizer que, em vez de um sanatório desse tamanho, era melhor ter 10 sanatórios em lugares diferentes. Aquele tinha 800 ou 900 leitos. Então isso, se a gente usar a matemática estrita, não sei se é necessário, mas só para ter uma ideia, a gente podia dizer que um hospital de 100 leitos seria algo mais ideal para nós, para o nosso povo. E ele voltou então, e ele pensou assim, como nós vamos reconstruir isso aqui? Precisava de dinheiro. Ele teve uma ideia. Vou escrever um livro. A denominação inteira vai vender esse livro. Nós vamos angariar bastante recursos e a gente constrói um maior. Sabe que livro que ele escreveu? O Templo Vivo, o Living Temple. E ele preparou esse livro e alguns começaram a levantar uma questão de, peraí, existem coisas aí que não estão de acordo com a verdade. Esse livro tem coisas perigosas, tem ensinos perigosos. E a Conferência Geral fez um comitê, uma comissão, para avaliar o livro. Essa comissão ficou dividida. Então eles fizeram uma subcomissão de 5 pessoas, ou 4, 5 ou 4, não lembro exatamente agora, para avaliar o livro. Um deles, nessa subcomissão, era Kellogg. O outro era, se eu não me engano, o Dr. Paulson. Tinha mais 2 ou 3 pessoas, e um deles era W.W. Prescott. Aconteceu uma coisa que geralmente não acontece. A Associação Geral aceitou o relatório da minoria e não da maioria. O único que foi contra publicar o livro foi W.W. Prescott. Todo o resto votou por, vamos publicar. E a Associação Geral aceitou o relatório de Prescott e falou, não vamos publicar. Kellogg ficou indignado, pegou o manuscrito, deu a volta no quarteirão, por assim dizer, né? Porque a Review and Herald tinha a ala denominacional e tinha uma ala que prestava serviços ali na cidade de Battle Creek. Ele foi do outro lado e falou, ó, quero imprimir esse livro aqui por minha conta. Eles falaram, tá bom, a gente é um setor comercial, a gente aceita. E eles prepararam o livro para ser impresso, irmãos. E olha, dava trabalho para fazer isso, viu? Hoje a gente tem os editores de texto no computador, que você copia e cola. Naquela época você tinha que pôr letra por letra. Tipos móveis de metal, você punha assim. Imagina construir um livro de 500 páginas fazendo isso. E se tivesse um errinho, você tinha que refazer uma boa parte ali. Não era fácil. E eles prepararam todo o livro. E quando
terminaram o livro naquela noite. Na manhã seguinte, o livro ia ser impresso. Por quem? Pela Revere Herald, pela publicadora da igreja. Mas, irmãos, o livro continha heresias, terríveis heresias. Sabe, para você ter uma ideia, que heresia tinha lá? O panteísmo. Veja bem, Armoite mandou uma carta para o Kellogg e disse assim: havia um anjo ao seu lado enquanto você escrevia esse livro. E era o anjo que começou a rebelião no céu. Quem que estava dirigindo ele, irmãos? Lúcifer, que não é mais Lúcifer, Satanás, é o adversário. O próprio Satanás estava dirigindo Kellogg ao fazer aquele livro. E aquele livro contém muitas verdades e alguns terríveis enganos. E vocês sabiam que o pior engano é esse? É aquele que está recheado de verdade. Nós somos instruídos a não abrir, não ler, não tocar naquele livro, irmãos. Vocês sabiam que algo assim também é nos dito sobre o Espiritismo? A irmã diz assim, ó: não devemos investigar o Espiritismo. Aí ela continua: o Senhor já o investigou por nós e declarou que é ruim. Deus fala assim: nem toque nisso, eu já vi que é ruim, não mexa. Infelizmente, nós não seguimos o conselho de Deus. Então, na manhã, não sei se foi na manhã ou durante a noite, mas a Revere Herald também se incendiou, pegou fogo. E a irmã White tinha alertado o povo e dito: ó, tem perigo chegando. Ela falou que ela acordava às vezes com medo, pensando que a Review tinha pegado fogo. Uma hora ele escreveu assim: eu não queria nem abrir a revista adventista, com medo de que anunciasse que a publicadora pegou fogo. Então ela já estava esperando isso. Deus tinha mostrado. E mesmo assim nós não ouvimos o que Deus falou. Não é plano de Deus que nosso povo se amontoe em Battle Creek. E por incrível que pareça, irmãos, 2 pessoas ouviram a mensagem de Deus falando de que não devíamos estar reunidos em Battle Creek e tomaram a decisão antes do fogo e saíram. Sabem quem era? Sutherland e Magan. Sutherland e Magan. E no ano de 1901, durante a conferência geral, eles conseguiram passar o voto de tirar o colégio de Battle Creek. E a história diz que Sutherland, em seguida do voto, correu com um lenço na janela, correu, fez assim, ó: vão embora, que ele estava com medo deles voltarem atrás no voto. Já estava tudo no trem, irmãos. Era só ir embora. Olha a fé desse homem. E eles foram embora. E a escola não queimou, porque tinha saído. Sabe onde eles tinham comprado? Vocês sabem que lugar? A Andrews. É Andrews. Chamava na época Emmanuel Missionary College, né? Colégio Missionário Emanuel. Hoje se chama Universidade Andrews, mas foi Sutherland e Magan que compraram a Universidade Andrews, no sítio, no campo. Berrien Springs era uma fazenda, era uma área rural. Hoje é uma cidadezinha pequena, mas ainda assim é mais rural. E então a escola saiu, mas o sanatório ficou, a publicadora ficou, e ambos foram queimados. E eu ouvi dizer, irmãos, eu nunca li, mas eu ouvi dizer que há o relatório de bombeiros que falaram para a igreja assim, ó: nunca mais chama a gente para apagar fogo de adventista, porque não apaga. O bombeiro disse: a gente jogava água e parecia que estava jogando combustível. Não era para apagar o fogo. Queimou até reduzir tudo a cinzas. Só que Kellogg conseguiu reconstruir o sanatório, ainda maior. Só irmão White dizendo: hoje recebi uma carta do irmão Daniels relativa à destruição das instalações da Revere Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa. Inclusive o livro do pastor Loughborough, que chamava Surgimento e Progresso dos Adventistas do Sétimo Dia, foi queimado, as placas dele.
Então ele teve que reescrever o livro, e ele deu uma aumentada também, e aí chamou o grande movimento adventista. Sei que este deve estar sendo um tempo muito difícil para os irmãos que tomam conta do trabalho e para os obreiros em geral. Sou afligida com todos que são afligidos, mas não me senti, o quê? Surpresa. Ela não se surpreendeu com fogo. Pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Uma vez de dia, enquanto a caneta estava em minha mão, perdi a consciência e parecia como se essa espada de fogo estivesse voltando-se primeiro em uma direção e então para outra. Desastre parecia seguir-se a desastre, porque Deus era desonrado pelas invenções de homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmos. Será que esse é um problema nosso hoje, irmãos? Deus ser desonrado pelas nossas invenções? A despeito das evidências claras da providência do Senhor através desses incêndios devastadores, alguns dentre nós não hesitaram em fazer pouco caso da declaração de que tais edifícios foram destruídos porque os homens vinham manejando coisas em direções que o Senhor não poderia aprovar. Eles falaram, não deve ser por isso não. Foi causa natural. Eu falei, eles fizeram pouco caso disso. Agora, esse alerta chama a atenção. Nas visões da noite, vi uma espada de fogo pendurada sobre Battle Creek. Irmãos, Deus está agindo seriamente conosco. Quero dizer a vocês que se depois das advertências dadas nesses incêndios, os líderes de nosso povo continuarem do mesmo modo, assim como fizeram no passado, exaltando-se a si mesmos, Deus tomará os corpos a seguir. Tão certo como ele vive, ele falará com eles em uma linguagem que eles não podem deixar de entender. Primeiro foram os prédios. Se continuar, vai ser os corpos. Deus teve misericórdia. Só tocou os prédios. Mas, irmãos, Deus vai dominar sobre a igreja dele. Se os homens se levantarem contra, eles vão ter que ser removidos. Kellogg acabou tomando o sanatório de Battle Creek. Vocês sabiam disso? Ele tomou da igreja. Teve uma época que ele tinha mais gente empregada no sanatório para ele do que todo o resto da denominação. Milhares e milhares, mais de 10 mil empregados para ele. Então, para equilibrar isso, a gente perdeu o sanatório, foi comprada Loma Linda. A fazenda em Loma Linda. John Burden. O irmão Burden, um homem fiel a Deus. É o único, ele é o sexto que mais recebeu cartas de Ellen White e não tem nenhuma reprovação. Ele comprou Loma Linda, na hora de pagar, eles não tinham dinheiro. Estava chegando o horário, parece que era, não sei se era meio-dia ou 10 da manhã que tinha que dar, ou 11, que tinha que dar o último pagamento. E o presidente estava ali com ele e falou, e aí, irmão Burden, o que nós fazemos? Tá chegando, eu falei que não devia ter feito isso, né? Que a gente precisava do dinheiro antes. O que a gente faz agora, irmão Burden? Aí ele disse assim, por que a gente não ora? Tá bom, vamos orar. Então, ajoelharam, oraram. Aí falou, e agora, irmão Burden? Aí ele continuou esperando e falou, vamos ver se não tem alguma carta para a gente. Irmãos, faltando minutos. Chega uma carta para eles, com um cheque, num valor enorme, que pagou tudo que precisava pagar. Minutos antes de terminar o prazo de pagamento. Irmãos, há um Deus no céu que cuida do seu povo. E Ele dirige a obra. Nós só precisamos estar de acordo com Ele e andar na linha. O Raul mencionou isso aqui, mas como eu já pus no PowerPoint, eu vou mencionar também. Acho que não vai fazer mal. Como já foi esse trabalho médico missionário? Como que já aconteceu em nossa igreja? A gente só vai ver rapidamente aqui. A irmã White tinha visto a parte da colmeia. Ela viu São Francisco e Oakland como sendo duas colmeias. Eu acho que foi em 1876.
se eu não me engano, tá? Só que a colmeia de Oakland estava bem mais ativa do que a de São Francisco. Passaram-se os anos e ela teve uma nova... Ela viu agora o que estava acontecendo, de fato, com essa colmeia. São Francisco tinha acordado, tinha despertado. Olha o que aconteceu. Durante os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Neles se incluem a visitação aos enfermos e os desamparados, fundação de lares para órfãos, a obra em favor dos desempregados, o cuidado dos doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura e a promoção de classes sobre vida saudável e o cuidado dos enfermos. Uma escola para crianças é dirigida no porão da casa de culto da Rua Laguna. Durante algum tempo, foi mantido um lar para trabalhadores, que é o albergue, e uma missão médica. Na Rua do Mercado, próximo ao Teatro Municipal, havia salas de tratamento que funcionavam como sucursais ou subsedes, né, ligadas ao Sanatório de Santa Helena. No mesmo local, havia um armazém de alimentos saudáveis, que era uma loja de produtos naturais. Próximo ao centro da cidade, não distante do edifício Call, era dirigido um restaurante vegetariano, o qual funcionava 6 dias na semana e ficava inteiramente fechado aos sábados. Ao longo do Ancoradouro, realizava-se trabalho missionário a bordo, ou seja, nos navios. O povo da igreja ia lá nos navios e trabalhava com as pessoas. Trabalho missionário. Em várias oportunidades, nossos pastores dirigiram reuniões em grandes salões na cidade. Assim, a mensagem de advertência foi dada a muitos. E a pergunta é, e quanto a nós? O que faremos nós? Nós temos uma mensagem para dar e nós temos uma obra a fazer. Nós não podemos estar de mãos amarradas, irmãos. Deixando de lado a obra médico-missionária, é como se a gente não tivesse o braço direito e fosse tentar lutar na guerra. Essa obra é importante. Ela não é o todo. O braço não é o corpo todo. Então ela não deve abarcar toda a energia que a igreja tem. Mas ela, sem dúvida, deve ser uma boa parte da energia. Nós precisamos agir na mesma linha que nosso Salvador agiu. Vocês conhecem esses homens que estão aqui. Dr. Kellogg na esquerda, Jones no centro, Wagner na direita, todos eles acabaram tendo problemas no fim da vida. Mas seria justo, porque eles tiveram problemas no fim da vida, rejeitar a mensagem deles que veio antes? Rejeitar a obra que eles estavam fazendo? A irmã White chega a chamar o Dr. Kellogg de o médico de Deus. God's physician. E ela uma vez disse para ele que ele era o maior médico do mundo. Para ele entender a responsabilidade dele. Jones e Wagner, ela endossou várias vezes, diversas vezes. Será que a gente vai jogar fora a mensagem de justiça pela fé, como eles apresentaram, porque eles caíram no fim? Achar que era uma mensagem sem importância? É claro que não. Seria loucura fazer isso. Mas será que a gente vai fazer o mesmo com a obra que Kellogg estava fazendo? Não podemos correr esse risco, irmãos. Devemos abraçar tudo que Deus nos deu de luz e evitar os erros que cometemos no passado. Que Deus possa nos ajudar nisso, que Ele possa nos dar sabedoria para escolhermos fazer da maneira certa o que no passado foi feito errado. É unicamente com a sabedoria de Deus que nós podemos fazer isso. Não vamos confiar em nós. Não vamos cair no erro que Kellogg caiu, de autoexaltação. Vamos aprender com a lição dele. Vamos andar em humildade com Deus, trabalhar pelo nosso semelhante e colaborar com Cristo nesses últimos dias da terra. Que Deus nos abençoe.